Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley, professor de Geografia. Eu vou gravar esse vídeo aqui bem rapidinho explicando para vocês como vocês vão fazer as atividades de Geografia desse segundo bimestre, tá? Essa primeira atividade que nós vamos fazer, estaremos continuando as atividades da onde paramos do bimestre anterior. Então não vai ter muita novidade. Agora nós vamos fazer as atividades, tá? Aqui nessa primeira página, vou estar explicando para vocês, tá? Quais atividades vocês vão fazer. Então, por exemplo, vocês vão fazer as atividades da página 40 até a 47, tá? Vocês só não vão precisar fazer as atividades da página 46, que é a atividade 11 e a atividade 12, beleza? Se vocês tiverem dúvida, voltem no textinho lá do capítulo 1, 2 e 3, leiam novamente para conseguir responder as perguntas, tá? Mas vamos lá. Lembra que nós estudamos então sobre como ler os gráficos, tabelas e também os mapas. Nessa atividade vocês vão pôr isso em prática, beleza? Então na número 1 vocês vão olhar essa tabela aí e responder as perguntas. Lembrando que unidade federativa é a mesma coisa que estado, tá? Então na A, por exemplo, pergunta assim: qual é a unidade federativa mais populosa e a menos populosa? Então você vai olhar na tabelinha. Lembrando que quando falamos de população, tá? Nós temos que olhar aqui, ó, quando fala de populoso, povoado, é esse número, que é o número de pessoas que tem, beleza? E quando fala de povoado, a gente tem que olhar a densidade demográfica, que é essa parte aqui que mostra quantos habitantes tem por quilômetro quadrado, beleza? A número 2, vocês vão ler as afirmativas, né? E responder as perguntinhas. A afirmativa A fala assim: poucos têm pouco e muitos têm muito. E a B fala: poucos têm muito e muitos têm pouco. Qual dessas duas explica a distribuição de renda, a distribuição de dinheiro do Brasil? Qual dessas frases então você acha que explica mais sobre a divisão das nossas riquezas aqui no Brasil? Vocês acham que poucos têm muitos e muitos têm poucos? Ou que poucos têm muitos e muitos têm pouco? A número 3 é analisar um mapa. Então, vocês já estudaram o significado de cada sigla dessa, já estudaram também, só dar um zoom aqui no mapinha, já estudaram também sobre os estados do Brasil, o significado das siglas, as regiões, então vocês vão ter que pôr em prática agora. Da primeira coisa, leia o título aqui, né, que é sobre o que fala. Então esse mapa vai falar sobre as mulheres que são chefe da família, as mulheres que coordenam, que comandam as casas, né? E aqui na legenda vai mostrar o significado das cores, né? Então, por exemplo, ó, quantos por cento das moradias, das casas do Brasil, por estado aqui, que as mulheres é a principal responsável pelo sustento da família, né? Então, conforme a cor, significa que mais mulheres são responsáveis pelo sustento da família no estado, tá? E aí você vai ler aqui e colocar o que o mapa mostra e ler aqui e respondendo, interpretando o mapa, beleza? A número 4 também é de mapas, só que esse mapa aqui vai falar sobre a população idosa, né? Quantos por cento de população idosa tem em cada estado do Brasil? Então, conforme a cor ficar mais forte, significa que tem mais idosos morando nesse estado, né? Então, por exemplo, aqui vamos pegar um estado de exemplo, ó, no Rio Grande do Sul, né? Aqui nesse estado, cerca de 14 até 17% do total da população é idosa. Então, esse daqui é dos estados que tem mais pessoas idosas morando, tá? Então, vocês vão ler aqui as perguntinhas e interpretar esse mapa para conseguir responder. A número 5, você vai ler o texto, tem que ler o textinho que fala sobre a mulher no mercado de trabalho, onde as mulheres trabalham, tá? E olhar o gráfico aqui também, que mostra quantos por cento dos homens e quantos por cento das mulheres tem cargo de chefe, né? A gente vê aqui então, ó, que a maior parte dos cargos de chefe, né, de patrão, vamos falar assim, é de homem, né? E a menor parte de mulher. Então leia o textinho, depois olha o gráfico aqui, tenta entender e responda as duas perguntinhas aqui, A e a B. A número 6 também é de mapinha, então vocês vão olhar o mapa, eu acho que vocês já devem ter aprendido, né? Já expliquei no outro vídeo lá do bimestre passado como vocês vão interpretar os mapinhas, né?
Esse mapa aqui, ó, sobre o que ele fala? Vamos ver o título aqui, ó. População de moradias em áreas inadequadas à habitação. Ou seja, é o número de pessoas que está morando em casa que não é boa para eles morarem, né? Em casas que não tem uma segurança, uma infraestrutura legal. Então, quanto mais forte a cor, significa que tem mais população morando em casas que são inapropriadas, inadequadas para eles morarem, beleza? Sabendo disso, então, por exemplo, vamos pegar o estado do Tocantins aqui, ó, estado do Tocantins. Então, ó, quantos por cento da população do Tocantins moram em residências inadequadas? É menos de 1, né? 1,0%. Então, é pouquinhas casas inadequadas aqui. E quanto mais forte a cor, significa que a população do estado vai morar mais em casas que são inadequadas para habitação, beleza? Sabendo dessa informação, olhem o textinho, olhem a legenda, olhem os estados e coloquem aqui nos exercícios, nas atividades, tá? A número 7, vocês vão citar motivos que levam as pessoas a migrar. Lembra que nós estudamos sobre migração, emigração, o que significa? Agora aqui vocês vão colocar de novo, por isso que eu falei que é uma revisão, uma continuação. Aqui explicar o significado de migração externa e migração interna. Nós já fizemos também, é só vocês lembrarem. Quem não lembrar vai ter que ler o textinho de novo, olhar as outras atividades que nós fizemos. E a número 9 pergunta por que os brasileiros emigram para outros países? Por que a gente sai do Brasil e vai morar em outros países? Por quê? Tem alguns motivos que nós já estudamos também, só vocês lembrarem, olhar as atividades que a gente já fez e colocar aqui, beleza? A 10 também é só ler e registrar a opinião de vocês, beleza? Da página 46, como eu comentei, vocês não vão precisar fazer, tá? Então aqui da página 45, a gente já vai para a página 47. A página 46 não precisa responder aquelas perguntas. Na atividade então da página 47, vocês vão ler o textinho, interpretar, olhar a tabela. O que a tabela mostra, professor? Mostra o percentual da população natural e da população não natural por região brasileira. O que significa? Mostra quantos por cento das pessoas moram na região em que elas nasceram, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a região norte. 85% da população é natural, ou seja, 85% das pessoas que moram lá nasceram lá. 15% das pessoas que moram lá não nasceram lá, nasceram de outros estados e depois foram morar lá, de outras regiões, né, na verdade, depois foram morar lá, beleza? Então, sabendo disso e lendo aqui o textinho, vocês vão ver as outras regiões da população natural e não natural e tentar responder as perguntas, beleza? Então essas vão ser as atividades, vocês podem responder no livro mesmo, não precisa copiar, eu já entreguei o livro para vocês. Só quem não tem livro, aí é importante copiar a pergunta e responder, ou então procurar a escola e pegar um livro, beleza? Então, é isso aí, galera, bons estudos e até mais.